Finalizar, na verdade, a nossa disciplina hoje, tá? E eu queria trazer um pouco para vocês de algumas teorias da aprendizagem. Na última aula a gente começou a falar um pouquinho de Piaget, a gente vai passar por ele novamente, só que eu vou trazer algumas outras teorias da psicologia para a gente poder conversar um pouquinho também a respeito, que vocês também possam conhecer, tá? E eu vou propor para vocês o seguinte: nós temos um trabalho a ser realizado, certo? Então nós precisamos ter duas avaliações para essa disciplina. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar aquele trabalho para que vocês me entreguem até a terça-feira, no máximo, para que eu possa fazer o fechamento da disciplina. Deixa eu só verificar aqui. Terça-feira, dia 29, tá? O trabalho consiste em um texto, tá, livre de vocês, falando um pouquinho sobre o que vocês entenderam, absorveram sobre a psicologia da educação e qual a importância que essa disciplina, essa ciência tem aí para a questão profissional de vocês. Então, vocês podem usar da criatividade, a estrutura do texto fica livre para vocês, é mais para que eu possa entender um pouco da questão de síntese, da questão de escrita de vocês, para a gente poder ter essa avaliação, tá? E a outra avaliação, eu vou passar só um questionáriozinho básico, tá? Com, acho que no máximo 5 questões básicas, eu encaminho o link para vocês, vocês respondem até a terça-feira também. É um questionário básico, não vai ser algo assim tão, como eu posso dizer, tão complexo, não. É mais sobre o que a gente vai estar conversando hoje aqui, tá? E eu vou deixar esse material para vocês também, para que vocês possam fazer uma breve consulta, certo? E poder aí verificar esse questionário, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente Professor, fala... Oi, Valquíria. Boa não tem como tarde. ir até o, Como até é? o final da outra semana, não? Eu achei muito pouco tempo. É porque é o seguinte, a gente está fechando o semestre das disciplinas até o dia 30. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar com o pessoal da faculdade, tá? Como que a gente pode verificar esse calendário, porque é o seguinte, eu estou fechando as turmas de graduação agora no dia 30. Acredito que para as turmas de pós possa ser um prazo diferente, tá? Mas eu vou verificar, certo? De todo modo, vamos fazer o seguinte, vamos deixar combinado o seguinte, vocês me entregam até sábado que vem, pode ser? Olha, Certo? Pronto, até sábado que vem eu verifico junto ao pessoal para a gente fazer a extensão da finalização dessa disciplina, tá? Até o dia 3 e eu acredito que talvez aí no dia 3 mesmo, no dia 10, vocês já iniciam com uma nova disciplina. Eu vou verificar lá com o doutor Hélio e eu passo para vocês. Mas, de todo modo, a gente já fica combinado para entrega até dia 3, tá bom? Fica tá, melhor. Pronto, tá ótimo. Se o pessoal também não pôde participar hoje, né, e tem algumas pessoas também que já me informaram no privado que estão concluindo aí outras atividades também, eu sei, estamos todos na correria, não se preocupem, viu? Porque aqui eu hoje estou acumulando 3 funções, então é uma correria danada, tá? Então daqui a pouco encerrou aqui a aula, eu já vou fazer alguns estudos dos meus pacientes, final de semana vai ser final de semana de correção de prova, né? Então nós que temos essa vida de docentes, vocês sabem bem como é, né? Então vou passar o final. Meu domingo amanhã vai ser de correção de prova para fazer o fechamento das disciplinas da graduação. Tá? Então, quando a gente fala, só para a gente dar início aqui, tá, a parte de teorias da aprendizagem, só fazendo um adendo, né, trazendo aqui algumas coisas que nós já conversamos um pouco nas outras aulas, né? Aí a gente vai direcionar aqui melhor as nossas orientações. Então, lá no início da nossa disciplina, nós falamos um pouco sobre a teoria da educação, falamos um pouquinho sobre as disciplinas, falamos um pouco também sobre a questão da evolução da psicologia da educação, como isso se deu aí também dentro do ambiente escolar, né? E a psicologia, ela adentrou na educação e alguns desses teóricos trouxeram aí para dentro das teorias da educação algumas teorias da aprendizagem. Ou seja, eles vão tratar
da forma como nós aprendemos, qual é a nossa relação com o conhecimento, e enquanto sujeitos que temos essa capacidade de aprender e se desenvolver, nós vamos também direcionar aí melhor uma prática também enquanto docentes, né, enquanto agentes educacionais dentro do ambiente. Então, eles estudaram esse processo de aprendizagem, alguns vão falar de algumas teorias, outros vão falar de outras, e a gente vai entender também um pouco disso, até chegar aí numa teoria que é mais recente, tá? Que é a teoria das inteligências múltiplas, que nós vamos ver um pouquinho também hoje, tá? Então, assim, lá em meados do início da psicologia, tá? Nós vamos ter uma teoria inicial, tá? Um movimento, na verdade, da psicologia chamado de comportamental ou behaviorismo, tá? O movimento comportamental, pessoal, ele é muito baseado na ciência positivista. Naquela ideia, eu acho que vocês já ouviram também falar do filósofo John Locke, que ele vai dizer que nós nascemos como uma tábula rasa e nós vamos sendo preenchidos com conhecimentos ao longo da nossa vida. Então, lá na infância, é como se nós nascêssemos sem nenhum tipo de conhecimento e a gente vai aprendendo isso com a sociedade, com os nossos pais, a gente vai aprendendo aí essas funções, aprendendo a questão da linguagem também depois. Para eles, assim, nós nascemos, a nossa questão inata, ela é uma questão que nós não temos ainda conhecimentos prévios. Então, a gente vai trabalhar principalmente com essa concepção de que o meio ao qual nós estamos inseridos é dali que nós vamos aprender, certo? Então, assim, o grande expoente dessa teoria, tá? Ele vai, na verdade, só para puxar um pouco aqui também, essa teoria, ela inicia num momento histórico da humanidade marcada pelo empirismo. O que é empirismo? Empirismo é aquela ciência dos fatos. Eu acredito no que eu vejo, no que eu posso mensurar, no que eu posso medir, né? Era uma ciência muito exata, muito objetiva, de laboratório. Lembra que a gente falou um pouquinho também da psicologia da educação sendo trazida para dentro da esfera dos laboratórios para poder direcionar os estudos? Então, isso vem da perspectiva comportamental. Então, assim, na época, para uma ciência ser reconhecida como ciência, ela precisava seguir alguns critérios. Ela precisava gerar dados, ela precisava ter questões que pudessem mensurar. Então, a psicologia entrou também nessa ideia de, para ela se tornar uma ciência, ela precisaria ter dados mensuráveis. E é dentro dessa perspectiva que a psicologia comportamental, trazendo para a esfera da aprendizagem, ela vai dizer que o aprendizado é aquilo que nós precisamos mensurar, que nós conseguimos mensurar. Por isso que vem muito a ideia, desde muito tempo, a ideia das provas, de mensurar o conhecimento, de mensurar a capacidade das pessoas, de mensurar a capacidade de inteligência, né? Então, nós vamos verificar isso a partir da perspectiva comportamental. Então, a gente tem, né, considerando aí o fundador, né, que é acho que até apagou aqui o nome, mas Skinner, tá? Um psicólogo chamado Skinner, ele vai ser o fundador do behaviorismo aqui no mundo ocidental. A palavra behavior, tá? Em inglês, ela significa comportamento, ou seja, comportamentalismo, uma linha teórica que estuda o comportamento. Então, assim, eles falavam no comportamento observável, ou seja, que é aquele tipo de comportamento que eu posso observar e eu posso mensurar através de algo. Então, é aquilo que o aluno produz, é aquilo que ele consegue fazer em sala, é aquilo que ele consegue demonstrar que ele sabe, que nós vamos estudar através do comportamentalismo. Então, a ideia, por exemplo, se o aluno consegue ler e explanar sobre isso, se o aluno consegue abstrair um conteúdo e realizar uma prova escrita, uma prova objetiva, então nós estamos ali, é uma questão observável. Nós conseguimos mensurar aquele conhecimento a partir do que o aluno nos traz. Aí nós vamos ter
a ideia de que, assim, a aprendizagem para o behaviorismo é diretamente observada, mediante o quê? A resposta do aluno. Ele vai falar muito, se vocês forem aprofundar, por exemplo, o conhecimento sobre o comportamentalismo, eles vão falar muito sobre estímulo-resposta. Ou seja, nós estamos dentro de um ambiente, que esse ambiente é o qual é a sala de aula. Os alunos, eles recebem um estímulo, ou seja, o professor verbaliza, o professor, ele passa um conteúdo, o professor ali, como a ideia do dono do saber, ele estimula os alunos, ou seja, ele lança um estímulo, e esses alunos respondem explicando. Então, por exemplo, quem lembra aí da época da tabuada, né, que a gente aí ia com os professores de matemática, a gente precisava decorar de fato a tabuada, né, e tinha ali aquelas, muitas vezes, as questões, as provas orais, né, para a gente poder ali falar, né, sobre a tabuada, dizer ali sobre a multiplicação, a divisão, quanto era 2 vezes 9, a gente decorava ali, né, desde o 0 até o 10, todas as operações matemáticas e repetimos a tabuada. Então, a ideia do behaviorismo ela é muito maçante, assim, ela é bem no sentido dessa questão de o professor ele ensina, o aluno aprende e ele dá uma resposta ao professor. Essa resposta vem através da oralidade, ou seja, é um comportamento observável porque eu posso ouvir e entender o que o aluno fala, através também aí das provas escritas, tá? E daquilo que o aluno consegue, digamos assim, entre aspas, provar que ele aprendeu o conteúdo. Então, assim, a questão que vai ser observada dentro dessa teoria da aprendizagem é que assim, o professor ele deve se preocupar com as condições do ambiente, com a mudança de comportamento do aluno e a medição dessa mudança no momento do seu planejamento. Ou seja, o professor em si, ele vai observar como é que está o ambiente dentro de sala de aula, o comportamento de cada aluno em si, e essa medição dessa mudança do comportamento vai ser justamente o nível de aprendizagem que ele tem. Então, é como se, para o behaviorismo, para o comportamentalismo, nós só consideramos que aquele aluno aprendeu quando ele consegue demonstrar isso. E demonstrar isso de uma forma prática, tá? De uma forma oral, através de provas, no sentido de quê? De repassar para o professor reproduzir aquele conteúdo ali que foi estudado. Então a gente vai ter aí o principal fundador aí do behaviorismo, que foi Watson, e ele vai aí depois evoluir para o Skinner, né, que foi o outro expoente aí da psicologia comportamental, e ele foi influenciado por Ivan Pavlov. Ivan Pavlov era um fisiologista russo, que ele fez alguns experimentos, principalmente com cães. Então, o que ele fazia, tá? Ele começou a estimular os cães com comida, então ele dava comida para um cachorro, isso foi em laboratório, dava comida ali durante um bom tempo, dava comida, e ele percebeu que sempre que trazia a comida para o cachorro, ele começava a salivar. Então, o que ele fez? Ele pensou, será que eu consigo condicionar essa questão da salivação do cachorro, mesmo que ele não tenha o estímulo da comida? Foi a pergunta que ele fez. Então, o que ele fez? Ele começou a fazer o seguinte, toda vez que ele ia dar comida para o cachorro, ele tocava um sininho. Então, ele passou alguns dias fazendo isso, e o que aconteceu? Ele começou a observar que, alguns dias depois, ele não precisava mais trazer aquela comida para o cachorro para que ele começasse a salivar. Somente ao tocar o sino, o cachorro associou que o barulho que ele ouvia estava ali ligado à comida que ele ia receber, então ele começou a compreender que, mesmo sem ter a comida ali naquele momento, ele, somente escutando o sino, ele sabia que isso aconteceria. Então, assim, ele vai dizer que o nosso comportamento ele vai ter respostas que podem ser observadas, e essas respostas são relacionadas com eventos que
precedem, que são os estímulos, e aqueles eventos que sucedem, que são as consequências. Então, trazendo isso para uma esfera de sala de aula, o comportamento de um aluno, a forma como ele se expressa, a forma como ele interage, ele é um comportamento observável porque ele recebe um estímulo do professor, certo? E nós vamos ter as consequências das respostas a esses estímulos. Que consequências são essas? O aprendizado, a, a questão de replicar o conteúdo, ou aquele professor que ensina, literalmente, o aluno a ler, ele vai depois recebendo esses estímulos, aprendendo as primeiras letras, aprendendo as primeiras sílabas, as primeiras palavras, e depois ele entra naquela esfera de quê? De ler sozinho. Ele foi estimulado pelo professor. Ele foi estimulado tanto pelo professor, quanto pelos colegas, quanto pela sala de aula, e também pelo material. Ele recebeu todos esses estímulos e agora emite uma resposta. Ele começa a ler por conta própria. Então, para o behaviorismo é muito isso. Você recebe um estímulo externo e você responde a esse estímulo de alguma forma e isso traz consequências. A questão, se nós trouxermos um modelozinho básico, o professor ensina a criança a ler, essa criança começa a recitar uma leitura, começa a formar as primeiras palavras, e qual é a consequência dessa resposta dela? É o aprendizado da leitura. Então, ela é muito nessa linha, tá? Aí, um dos principais objetivos da... Só um minutinho aqui, pessoal, deixa eu só responder aqui. Só um minutinho, pessoal. Estou respondendo aqui uma pessoa que é um pouco urgente, tá? Pronto. Vamos lá. Então, assim, a ideia dos behavioristas, né, que são chamados comportamentalistas ou behavioristas, eles queriam criar leis universais. Então, eles pegavam, assim, uma lei como se todos os alunos, independente da subjetividade, eles aprenderiam de uma mesma forma, que era através de estímulo-resposta. Então, ele organizou, assim, não chegou a organizar, na verdade, uma teoria muito clara, muito consistente, mas isso influenciou muito no próximo autor, que é o Skinner, né? O Skinner vai desenvolver melhor essa teoria. Então, o Skinner ele foi um dos grandes cientistas do século XX, né? Ele trouxe uma ideia muito clara sobre a questão da aprendizagem, tá? E influenciou muito tanto a psicologia na escola, a prática da psicologia como um todo, como também a psicologia clínica. Inclusive, a base da psicologia, da psicoterapia que eu trabalho hoje com os meus pacientes, tem um início lá no behaviorismo que evoluiu para até a psicologia cognitiva, que é a que eu trabalho hoje. Então, Skinner, ele vai dizer o seguinte, né, que ele queria criar um princípio geral, né? Ele vai dizer, ele usou como esse princípio que só é possível teorizar e agir sobre aquilo que é cientificamente observável. Ele vai trazer aquela mesma ideia do Watson. Então ele vai aí meio que descartar estados mentais ou subjetivos da consciência, da vontade, da inteligência, da emoção e de outros processos psicológicos, e ele vai trazer aquilo para um comportamento que nós podemos observar. É aquilo que o aluno faz. Certo? Então, ele vai dizer, o behaviorismo como um todo, ele vai entender que o quê?
que a aquisição do conhecimento que a gente tem é um resultado direto da experiência, né? Ele vai dizer que os estados internos, por exemplo, as emoções, a inteligência, a memória, não influenciam tanto, não são relevantes para ser feito análise. Então, o que faz com que as pessoas aprendam é a experiência que ela tem com aquilo que ela faz. É o que nós podemos observar. Então, assim, aí vem uma ideia, pessoal, que ainda é muito presente no nosso sistema de ensino hoje, que são a questão dos reforços positivos ou negativos. Então, o que a gente faz com os alunos hoje? Nós passamos uma prova, passamos um trabalho, e nós temos uma recompensa por aquele trabalho, que é a nota. Então, o aluno ele pode ter um reforço positivo, ou seja, ele pode tirar um 10, e nós entendemos que quando ele tira um 10, ele vai ficar mais motivado, né? Tem pessoas que não, mas a maioria sim. Ou ele pode, por exemplo, se a média é 7, ele receber um reforço negativo, no sentido de que ele tirou um 6, então ele tirou uma nota abaixo da média. É um reforço negativo. Daí, o que acontece? Quando nós recebemos estímulos positivos, reforços positivos, nós vamos, consequentemente, para os behavioristas, nós vamos querer alcançar mais esses estímulos. Ao passo que, quando nós recebemos reforços negativos, nós temos uma tendência de ficarmos mais desmotivados e precisamos de quê? Correr atrás para receber reforços positivos. Então, é isso que ele vai trazer. O processo de aprendizagem, ele se dá por isso. Então, o aluno, né, por exemplo, quando o aluno vai recitar alguma coisa em sala, tem um reforço positivo, por exemplo, dos professores pedir para os colegas saudarem ele, né, com uma salva de palmas, ou receber algum reforço, né, por exemplo, de receber algum prêmio, receber algum agrado, podemos assim dizer, por aquilo que ele fez. Uma das coisas muito presentes também, que a gente vai entender o behaviorismo, é algo que a gente sempre fez com as crianças. Então, as crianças vinham, isso acontece até em ensino, acho que ensino fundamental 2 ainda tem, não sei, de, por exemplo, você tem lá, você recebeu a prova do aluno, você bota parabéns, né, ótimo, muito bem, né, ou seja, eu estou reforçando aquele aluno pelo que ele fez. Então, essa estrutura que a gente tem ainda muito presente vem lá do behaviorismo, né, então, basicamente para a gente contextualizar. E assim, ele vai dizer que esses comportamentos que nós estamos buscando, os comportamentos desejados, né, dentro de sala de aula, eles são reforçados. Nós ficamos condicionados, ou seja, que ele vai dizer aí, ó, como eu falei para vocês agora há pouco, elogios, graus, notas, prêmios, reconhecimento, né? Tudo isso, quando nós tiramos um 10, nós ficamos mais motivados e a gente quer buscar esses elogios do professor, a gente quer tirar notas mais altas, a gente quer receber um prêmio, a gente quer ser reconhecido como aquele melhor aluno da sala, né? E isso associa, por exemplo, receber o meu diploma de graduação, o meu diploma de pós-graduação, é um reforçador para mim, na ideia de que eu me esforcei para chegar até aqui e eu tenho uma recompensa do meu diploma. Um possível futuro promissor na minha área é um reforçador, porque eu estudei, batalhei e agora eu recebo esse prêmio. A ascensão social, a ascensão monetária, o status social. A gente vai ter essa questão também voltada para isso. Então, eles vão dizer que esses estímulos cada vez mais presentes vão determinando, além do nosso processo de aprendizagem, a nossa construção enquanto sujeito dentro da educação. Que é isso que a gente vai ficar buscando encontrar aí cada vez mais. Tá? Aí é o seguinte, dentro de sala de aula, eles falam muito, nós vamos ficar aí também numa metodologia usada e uma metodologia diretiva. Essa metodologia é chamada de instrução programada. Então, para os behavioristas, é muito aquela coisa do treinamento, da memorização, da repetição, ou seja, é o famoso decoreba. Eles apostam muito na questão de você decorar. Então, quando nós repetimos muito, treinamos muito, memorizamos, nós vamos chegar aí, e nós vamos chegar a um ponto de quê?
de nós conseguirmos um nível mais alto, né, de aprendizagem através da repetição. Nós estamos reforçando, condicionando, nós ficamos condicionados a isso, certo? Então, assim, as teorias do conhecimento, elas vão enfatizar essa importância do ambiente escolar para uma ocorrência de uma aprendizagem adequada, e essa aprendizagem vai definir as mudanças comportamentais, tá? Então, basicamente isso. Deixa eu só passar aqui. Essa aprendizagem, ela é diretamente observável, né? Ela é mediante a resposta do aluno, aquilo que ele dá como resposta. Não se trata somente das respostas da prova, mas resposta como um todo, como ele repassa para o professor aquilo que ele aprendeu. Então, assim, enquanto professores, nós devemos nos preocupar com as condições do ambiente, a mudança do comportamento, a medição dessa mudança dentro do planejamento. Certo? Tranquilo até agora, pessoal? Deu para entender essa função, essa questão do behaviorismo, alguma dúvida? Deu sim, professor. Tá. Só um momento. Ok. Então, vamos lá. Aí a gente vai trazer uma outra perspectiva para dentro da psicologia e para as teorias também da aprendizagem, que é a perspectiva do humanismo, certo? O humanismo, pessoal, ele é um movimento dentro da psicologia, não somente da psicologia, mas da filosofia também, que traz aquela ideia assim, dentro da psicologia, até então, a gente tinha o quê? Uma influência muito grande da psicanálise de Freud, que falava dos processos inconscientes, né, que a nossa personalidade é formada na infância, que nós Freud vai dizer assim, o homem não é dono nem mesmo da sua própria casa, porque para tudo era um processo inconsciente. Ou seja, muito a questão interna, né? Aí veio o behaviorismo e falou muito da questão externa, ou seja, o ambiente é que molda o homem, nós somos uma tábula rasa, então é o que é externo a nós que vai nos moldando e nós vamos dando resposta a isso. O que acontece? Depois dessas duas perspectivas, nós vamos ter o humanismo. O humanismo ele vem para colocar o homem no centro e dizer que esse homem também é responsável por ele mesmo. Não são somente as questões psíquicas, não são somente as questões internas, nem somente as questões externas, mas o homem também é responsável pelo seu desenvolvimento. Então a gente vai ter dentro dessa perspectiva humanista, tá, um dos grandes expoentes da psicologia, que é o psicólogo Carl Rogers. Carl Rogers foi um psicólogo norte-americano e ele trouxe ali para dentro da educação muito das experiências que ele teve dentro do consultório, tá? As experiências que ele manteve dentro do consultório, dentro aí dos atendimentos que ele fazia. E Carl Rogers, ele vai trazer uma visão muito otimista do homem. Um homem é o ser humano como responsável por si próprio, aquele que busca se desenvolver, que busca chegar a pontos mais altos. E ele vai trazer essa ideia de pessoas que a gente vai se desenvolvendo ao longo da nossa vida, conforme nós vamos passando por estágios. Essa visão humanista do homem, tá? Ele é uma visão muito interessante, porque é o seguinte, até então, nenhuma vertente da psicologia falava sobre isso. Falava sobre essa questão de, por exemplo, de nós estarmos em constante desenvolvimento. Né? A psicanálise dizia que era o inconsciente, a personalidade já estava formada até os 7 anos. O behaviorismo dizia, não, é o meio que vai moldando o homem. E a questão do humanismo ele vai trazer justamente uma ideia contrária a essas duas, colocando o homem como um ser em constante desenvolvimento. É uma terceira via da psicologia, certo? Além de que aqui que nós já falamos da psicanálise, do behaviorismo. Então, assim,
ele vai ter uma questão aí muito voltada para a década de 60, com os movimentos anti-autoritários, né? A terapia rogeriana, aliás, a teoria rogeriana não tem aquela questão da diretividade do professor, da diretividade do professor, por exemplo, passar para o aluno e ele que aprenda. Não, ele vai ter uma perspectiva não diretiva e centrada no aluno, ou seja, naquele aluno que desenvolve-se de acordo com o que ele é. Aqui nós já trazemos uma perspectiva diferente, porque ao invés de como o behaviorismo trouxe a ideia de que existia uma lei universal, que todos aprendiam da mesma forma, que todos tinham o mesmo nível de conhecimento, a terapia rogeriana vai trazer essa concepção de que nós temos cada aluno de uma forma diferente. Cada um aprende de uma forma diferente. Cada um vai ter ali a sua subjetividade. E nós acolhemos esse aluno como ele se apresenta para a gente, com sua subjetividade, com suas características, com suas questões pessoais. Então, tudo isso nós buscamos compreender através de Rogers, porque vai ser uma psicologia voltada e centrada no sujeito, e não mais em processos inconscientes e no meio. Ele vai se voltar, essa psicologia, inclusive dentro da educação, se volta para a figura do aluno. Como ele aprende, como ele se desenvolve, tá? E como ele assimila os conteúdos. Então, assim, para Rogers, ele assimila, ele, na verdade, a figura do professor se assemelha muito à figura do terapeuta, à figura do psicólogo, do psicoterapeuta. O professor, ele vai agir como um facilitador do processo de crescimento, de desenvolvimento e de autorrealização daquele aluno. Então, nós não estamos mais na esfera de dizermos assim, nós vamos lançar o conteúdo para esse aluno aprender e ele precisa me dar uma resposta. Não. Agora, eu, enquanto professor, eu participo ativamente, com foco nesse aluno e facilitando, né, mediando esse processo de crescimento e desenvolvimento dele. Então, nós saímos da esfera, por exemplo, daquela ideia de que o professor é quem sabe tudo, que ele é detentor do conhecimento e repassa esse conhecimento para o aluno, para que ele possa dar uma resposta para ele, né, e receber um reforço positivo, para que agora nós, enquanto professores, iremos facilitar, nós vamos buscar facilitar esse processo de forma conjunta com o aluno. Oi, Raiane. Por exemplo, Pedro, é assim, antigamente o professor, ele dava a pergunta e tinha que responder conforme o que ele estava explicando ou o que estava no livro, né? Só Exato. que hoje a gente pode considerar a resposta do aluno, porque ele pode fazer pessoal com o entendimento dele, né? Aí, assim, tem professor que generaliza. Por exemplo, se o aluno não coloca da maneira que ele quer, aí ele acaba que leva em consideração que está errado. Mas não, tem que ver assim, que o aluno ela acha como um certo também, né? Que foi uma forma que ele aprendeu. E muitos ainda, eu acho que ainda faz dessa maneira. Eles não conseguem ainda diferenciar esse entender, sabe? Uhum. Não é todos, mas ainda existe aqueles que só consideram o que ele fala. Eu acho que é mais aqueles professores que é leigos, né? Que eles não têm uma formação continuada e diferencia dessa forma. Exatamente. Aí, assim, Pedro, uma pergunta também. A gente está finalizando essa disciplina hoje. Como a gente pode pôr mais, assim, uma coisa mais, como é que eu posso dizer? Uma prática educativa em sala de aula que seja uma coisa bem resumida, como é que a gente transmite isso para os alunos, sem ser de uma forma, né, mais, assim, complexa para eles. Uma coisa bem mais resumida, trabalhando com a dinâmica. Sim. Então, existem algumas formas da gente fazer isso, né? Eu, por exemplo, gosto muito do raciocínio por analogia. Muitas vezes, assim, pegar coisas que aquele aluno tem do dia a dia, coisas que ele conhece, e trazer isso para dentro do raciocínio. Por exemplo, se eu vou falar para o aluno aí sobre algum tema, deixa eu só ver aqui. Se eu vou falar para ele, por exemplo, como as situações interferem, tá,
no conhecimento dele, o que ele passa na vida interfere. Eu vou, junto com esse aluno, buscar entender assim, o que é que ele tem no dia a dia, sabe? Se eu vou ensinar, por exemplo, para o aluno um determinado conteúdo prático, e eu tenho ali um aluno, por exemplo, que no dia a dia ele é acostumado, por exemplo, é, jogar bola com os colegas. Então, eu posso trazer isso para dentro do meu conhecimento no sentido de explicar algo, por exemplo, assim, no sentido de dizer, trazer, olha, fulano, sabe quando você está brincando de futebol, que você chuta a bola, né? Ou que, assim, no sentido, quando você monta o seu time, não tem um capitão, né? Então, aquele capitão não é ali a pessoa que meio que comanda o time, né? Ou você não tem o goleiro, né? Que tem ali essa questão de defender, de não deixar ali a bola passar para entrar no gol. Então você pode, por exemplo, pode trazer isso para uma esfera de conhecimento. Se eu vou explicar algum conhecimento para ele, trazer questões do dia a dia, certo? Então, é comprovado cientificamente que o raciocínio por analogia é muito fácil para as pessoas entenderem, né? A questão, por exemplo, das parábolas do dia a dia, né? O raciocínio parabólico também, de você trazer parábolas narrativas. Então, às vezes, tem aquele conteúdo mais complexo que sempre há uma forma de você explicar de forma mais simples. Uma das melhores formas de fazer isso é trazer coisas que o aluno já tem, coisas que ele entende. Então, as brincadeiras que ele faz, o que ele faz em casa, né? Então, você entendendo um pouco também de como é a dinâmica dele, pessoal, no dia a dia, você consegue olhar para um conteúdo e associar, né, a questão de trazer esse conteúdo e juntar, fazer uma junção com o que ele já entende e você inserir, na verdade, o conteúdo ali dentro daquela questão que ele já sabe, para você ali, e você vai ter sempre aquilo que, agora eu entendi. Porque ele vai associar alguma coisa que ele já tem àquilo que ele está aprendendo novamente. Aliás, aprendendo de novo. Né? Então, raciocínio por analogia é muito bom. Né? Eu uso isso até hoje com os meus alunos de graduação também. Muitas vezes tem temas mais complexos, então eu busco alguma questão do dia a dia, por exemplo, existe um exemplo que eu sempre dou, inclusive para os meus pacientes, que é assim, dentro do estilo de psicoterapia que eu trabalho hoje, nós trabalhamos o seguinte, nós entendemos que a interpretação que a gente faz das situações, a questão por exemplo, do sofrimento que a gente tem perante alguma situação, ele é muito a interpretação que a gente dá, o significado que a gente dá para aquela situação, às vezes ela nos causa mais sofrimento do que a situação em si. Certo? Isso a gente já conhece. Então tem aquela situação, por exemplo, já aconteceu comigo, eu não tenho mais como fazer nada sobre aquela situação, mas eu continuo ali com aquele ressentimento, pensando, olha, se eu tivesse feito isso, teria dado certo, se eu não tivesse feito. Né? Então a gente trabalha muito nisso. A situação já aconteceu, você não tem como mudar, mas a pessoa continua, como a gente fala muito assim no popular, remoendo, né? Aquelas questões. E um exemplo básico que eu dou para as pessoas é assim, para que elas possam entender que a interpretação que elas fazem da situação influencia mais do que a situação em si. Eu dou sempre um exemplo, eu acredito, inclusive eu acho que eu já trouxe aqui para vocês, né? Você tem aí, Rayane, uma amiga sua, que você a vê todos os dias, né? E vocês se falam. E um determinado dia sua amiga passou por você e não falou. Você começa a pensar um monte de coisa. Rapaz, fulaninha não falou comigo hoje. O que será que está acontecendo? Será que eu fiz alguma coisa? Será que ela está com raiva de mim? O que será que aconteceu? Será que ela está doente? Será que ela está com algum problema? A gente começa a pensar numa série de pensamentos automáticos. A partir disso, o que acontece? A gente começa a sentir as coisas, né? A gente fica triste, a gente fica preocupado, a gente fica com raiva. E a partir disso, a gente vai gerar um comportamento. Ou seja, eu posso, né? Você, Rayane, você pode... Não, tudo bem. Mais tarde eu ligo para ela, eu mando uma mensagem no WhatsApp para entender o que foi. Ou então, se ela passou por você diz, espera aí, que eu vou atrás dela agora saber o que foi que aconteceu. Você vai lá e, né? Então, assim, existe uma série de coisas, ou seja, você nem sabe o que estava acontecendo com a sua amiga, mas você começa a inferir, você começa a pensar um monte de coisas, se sente às vezes mal por isso, começa a ter uma angústia, né? Ficar mais ansioso. Então, você quer resolver. Então, ou você vai ter uma postura de querer resolver logo, ou de ter um afastamento, ou de você pensar. Você pode escolher pensar também, não, acho que não foi nada não, mais tarde eu falo com ela, ou vou esperar que ela venha falar comigo.
Então, a interpretação que eu dou para aquela situação, ela é muito mais presente. Então, eu sempre uso esse exemplo da amiga, eu digo, olha, eu sempre falo para as pessoas, você tem um amigo que vocês se falam todos os dias? Tenho, tá? Ou seja, eu estou explicando a influência que os pensamentos têm, que a interpretação tem, de uma forma que a pessoa entenda com algo no dia a dia dela. Você pergunta, você tem um amigo que você vê todos os dias? Não, já aconteceu de esse amigo nunca não falar com você um determinado dia? Não, eu digo, mas você jamais parou para pensar que se algum dia ele passasse por você e não falasse, o que você acha que ia pensar? Que você ia pensar? Pronto. Aí a pessoa vai começando a elaborar, né? Da mesma forma, outro exemplo que eu falo para explicar isso é o quanto a subjetividade, o quanto aquilo que nós temos, que é próprio de nós mesmos, influencia também. Por exemplo, eu sempre uso um exemplo assim, aqui na cidade ocorreu um acidente de moto e 5 pessoas presenciaram esse acidente, tá? Se você pedir para essas 5 pessoas contarem, elas vão contar grande parte da história como aconteceu, mas boa parte dessa história também vai ser influenciada pelo que elas pensam. Se a pessoa ficou mais assustada, ela vai contar de uma forma. Se dessas 5 pessoas tem uma pessoa que já sofreu um acidente de moto, ela vai contar contar de uma forma, porque ela já tem uma carga emocional ligada àquilo. Se uma pessoa que não prestou atenção, né, ela só teve ali de súbito e observou e viu o que tinha acontecido, ela vai contar de uma forma diferente. Por quê? Existe essa subjetividade. E a nossa subjetividade, as nossas experiências, ela influenciam na nossa forma de pensar. E muitas vezes, o que nós pensamos acerca de uma situação é uma questão distorcida. Ou às vezes a gente dá muita vazão para aquilo ali, né? No sentido, é uma coisinha pequena, mas a gente começa a pensar tanto, ficamos angustiados. Então, assim, enquanto terapeuta, eu trabalho muito isso com as pessoas. Olha, vamos analisar essa situação aqui. Como é que ela está influenciando? O que é que ela está impactando na sua vida? E você chega, às vezes, a um consenso ali de que a situação nem está impactando na pessoa, mas a forma que ela continua pensando, que ela continua administrando, que ela continua ali remoendo aqueles pensamentos, está influenciando. Está deixando ela mais ansiosa, está deixando ela mais depressiva. Então, eu trago essas questões e utilizo situações do dia a dia para que essas pessoas possam entender. Oi, Lidiane. Professor, boa tarde. Boa tarde, Lidiane. Enquanto psicólogo, né, o que você, diante dessa conversa, né, que o senhor acabou de falar, o que você recomenda, enquanto psicólogo, né, do comportamento, assim, dessas pessoas? Porque, assim, eu sou uma pessoa que, quando acontece algo comigo, eu fico extremamente sentida. Eu levo ao extremo, como você acabou de citar. Só que nos primeiros dias, só que depois, com o passar de algum tempo, eu vou analisando e vejo que muito do que eu senti, do que eu, como se diz, criei na minha cabeça, não tinha nem a importância que eu dei. Aí isso não me faz bem, né? Eu vejo que isso não me faz bem e eu queria superar isso, mas eu, assim, ainda não sei. Entendi. Isso, Lidiana, acontece na grande maioria das vezes de forma automática. Nós não temos controle sobre o que nós sentimos. Isso tem a ver com uma série de coisas, tá? Tem a ver com as nossas experiências, tem a ver com as nossas crenças, né? Tem a ver, por exemplo, com o quanto frágil emocionalmente nós estamos, vulneráveis naquele momento. Então, assim, quando a gente vai trabalhar essas questões que eu falei para vocês agora, nós examinamos a vida da pessoa como um todo. E na maioria das vezes é o seguinte, é uma interpretação, né, que nós chamamos que é uma palavrinha, é um viés cognitivo, tá? É uma distorção cognitiva, ou seja, uma distorção de pensamento. Porque assim, sei lá, de repente aconteceu algum problema na minha vida e agora eu não estou conseguindo administrar bem, como você falou. Sempre que as coisas acontecem comigo, eu tenho uma reação exacerbada, eu tenho uma reação exagerada, no sentido de ficar muito sentida, muito magoada com aquilo ali. Mas o que a gente faz, por exemplo, com os pacientes em clínica, no meu caso, esse processo que você faz, Lidiane, de esperar alguns dias para poder começar a pensar sobre aquilo ali, para você chegar a um consenso, na verdade, como é que eu posso dizer? Sumiu a palavra agora, mas você chegar a uma conclusão, né? Uma conclusão de que aquilo era muito mais
uma interpretação, um significado que você deu, ao invés de a gente trabalhar esperando alguns dias, não, a gente começa a trabalhar desde já, certo? Então, supondo, sei lá, que a pessoa terminou um relacionamento, né? Que é uma questão, talvez uma das coisas mais dolorosas para as pessoas, dependendo de como termina. Então, a gente começa a trabalhar com aquela pessoa que está saindo de um relacionamento para fortalecer o que ela tem de melhor, fortalecer o ego, fortalecer o que ela tem, e começar a entender que o que esse término está sendo significativo para ela. Esse término de relacionamento. Peraí, o que aconteceu ao longo desse relacionamento? Como é que foi o término? O que aconteceu? Houve traição? Não houve? Então a gente vai entender, estudar junto com a pessoa tudo isso que está acontecendo para entender o que está influenciando. Aí a gente chega à conclusão de que a pessoa tinha um relacionamento instável, que já teve agressão física, que era um relacionamento que fazia essa pessoa sofrer demais, né? Aí a gente percebe o quê? Aquela pessoa está estendendo esse sofrimento agora por conta da perda. Aí a gente vai começar a trabalhar com essa pessoa, nós não vamos dizer a ela, nós não vamos pegar ela pela mão para fazer o que ela tem que fazer. Nós vamos trabalhar com essa pessoa no sentido de que, olha, se você tinha um relacionamento desgastante, um relacionamento que não era saudável, como é que você quer voltar para esse relacionamento? Aí a gente vai entender o sofrimento da pessoa. A gente vai entender que aquela falta que a pessoa está fazendo para aquela pessoa no momento é muito mais, algumas vezes assim, a pessoa com medo de ficar sozinha, que logo ali no término do relacionamento a pessoa tem medo de não arranjar outra pessoa, fica pensando que nada vai dar certo, ou seja, as experiências dolorosas para a gente, elas causam um impacto emocional muito grande. Quanto mais dolorosa essa experiência, mais nós estamos sujeitos a senti-la. Aí, dentro da terapia, o que a gente faz? A gente trabalha com a chamada regulação emocional. Ou seja, o que é isso? Nós entendemos que as emoções dessas pessoas estão exacerbadas. Então, terminou um relacionamento hoje, mais tarde a pessoa está no ápice da ansiedade, da depressão. Ela está com raiva, ou ela está muito triste. Amanhã ela está muito pensativa. Então a gente vai entendemos que é um momento que a gente precisa sentir, porque término de relacionamento, a gente precisa vivenciar um processo de luto. Existem muitas coisas na nossa vida que o luto ele não é somente relacionado à morte, quando a gente perde alguém. Mas término de relacionamento, saída de um emprego, né, uma mudança que a gente faz de cidade, tudo isso a gente vivencia um processo de luto. A gente vai trabalhar esse processo com a pessoa, mas uma das grandes coisas que a gente faz, Lidiane, é entender o que a pessoa está pensando a respeito. Quais são esses pensamentos? Então, uma dica que eu dou para você é o seguinte: sempre que você passar por uma situação como essa, anote o que você está pensando. Você anota o que você está pensando e você fica... eu estou pensando, sei lá, você passou por uma situação, aí, sei lá, que você... precisou fazer alguma coisa, né? Ou sei lá, você descobriu que alguém estava falando de você, tá? Então você começa a pensar. Você começa a pensar, olha, fulano está falando de mim, mas o que eu fiz para essa pessoa que está falando de mim? Não, mas eu não fiz nada, eu não tenho nada. Aí você começa a fazer o seguinte, você anota esses pensamentos e você observa. Eu estou pensando que isso pode acabar com a minha vida, pode acabar com a minha reputação. Só que o que você vai fazer com esses pensamentos? Você vai questioná-los. Espera aí, o que isso aqui tem a ver com a realidade? A pessoa está espalhando uma mentira ao meu respeito, certo? Eu não fiz isso que ela está espalhando. Então, assim, eu tenho a minha consciência limpa de que eu não fiz. Por que eu preciso estar me preocupando com isso? Né? Por mais que as pessoas estejam falando, por mais que a gente entenda que existe uma pressão social, mas a maior coisa que você tem é a sua consciência limpa, que você não fez. Então, se você não fez, então por que você vai estar se preocupando? Só que isso é difícil de fazer. Porque quando a gente passa por uma situação, devido a nós ficarmos mais vulneráveis emocionalmente, há uma tendência de quê? De nós ativarmos crenças que nós já temos. E o que são crenças? É assim, lá na nossa infância, a gente passou por uma situação que trouxe uma carga emocional para a gente, como a gente está vivenciando agora. Então, essa crença ali é como se a gente criasse assim um mapinha das coisas que só tem um caminho.
Então, quando a gente passa por situações parecidas na idade adulta, na adolescência, que nós vencemos na infância, na adolescência, às vezes, há uma questão de o nosso cérebro, na nossa parte de memória do cérebro, interpretar essas situações como aquelas situações dolorosas. Então, é como se disse assim, olha, estou ativando aqui novamente, Lidiane, uma coisa que você já vivenciou, certo? Não é a mesma situação, mas é a mesma coisa que você sentiu. Então, eu vou ativar aqui, aí você começa a pensar. Esses pensamentos todos que a gente tem, que são automáticos, que a gente não tem controle. São pensamentos, são imagens, são preocupações. Então, a gente começa a trabalhar com essas pessoas justamente isso. Você precisa entender o que você está pensando. A gente, às vezes, não para fazer isso. Para que eu estou pensando em relação a isso? Tá? Sei lá, Pedro passou um trabalho aí que é para entregar sábado. Meu Deus, eu começo a pensar, como é que eu vou fazer isso? Ah, mas eu tenho a casa, eu tenho as crianças, eu tenho a faculdade, eu tenho isso. Como é que eu vou fazer esse trabalho? Opa! Aí você começa, ao invés de você se antecipar, né, aquela coisa do sofrimento antecipado, a coisa nem aconteceu ainda, eu tenho um prazo para entregar, mas eu já estou me auto-sabotando no sentido de quê? De ficar pensando como é que vai ser. Entende? Então a gente traz isso. Uma das coisas que a gente faz em terapia é trazer a pessoa para um momento presente, para o que ela vive hoje. O que nós temos de realidade na nossa vida é isso aqui agora. É esse momento presente. São 16 e 17 da tarde, nós estamos em uma aula, né? Apesar de a nossa mente colocar a gente muitas vezes lá no passado, que a gente fica pensando e remoendo coisas que aconteceram, ou da gente ficar pensando que tem um trabalho de peito para fazer, tem isso para fazer, não, peraí, momento presente. A gente traz o paciente para esse momento presente. O que você está vivenciando hoje, aqui e agora? Então, pronto, o que você está pensando nesse momento? É isso que a gente vai trabalhar. E a gente faz uma... É difícil. Eu sei, professor, que é o certo. Mas difícil. É muito difícil, né? Eu mesmo, eu sou muito ligada a coisas que eu tive no passado, que eu perdi, que até hoje eu sinto falta. Sim, é difícil de fazer. É por isso que é o seguinte, muitas vezes, quando as pessoas não conseguem fazer isso sozinhas, é aí que nós entramos, enquanto terapeutas, enquanto psicólogos, enquanto profissional de saúde mental que entra para dar suporte a essa pessoa, para entender. Muitas vezes a gente vai buscar compreender coisas que nem você mesmo está entendendo a seu respeito, que você não está pensando, que você não está relevando naquele momento. Então, assim, por que tipo, só para finalizar, por que eu estou pensando coisas que me aconteceram no ano passado, eu sinto tanta falta agora? Por que coisas que não existem mais estão trazendo uma carga emocional tão grande que não estão me permitindo vivenciar isso de forma saudável? Muitas coisas, né, não estou dizendo que é tudo, porque na psicologia a gente muitas vezes não trabalha com coisas amarradinhas, fechadas, mas às vezes é daí que se instalam traumas. Né? O que é o trauma? É uma coisa que me aconteceu lá atrás, que ela está sempre se atualizando, como se estivesse acontecendo aqui e agora. Certo? Então, acho que Raine levantou a mão e Genilda também. Quem gostaria de perguntar? Vai um pau ímpar aí, quem vai perguntar? Pode ir, Maria, primeiro. Professor, o que a gente pode fazer para superar esse trauma que aconteceu lá atrás e se permanece acontecendo no futuro? A gente supera. Trauma, Genilda, é uma coisa que é superada com terapia, certo? Fazer passar por um processo terapêutico é fundamental, principalmente para trauma. Por quê? Porque o trauma, ele é uma coisa que está sempre se atualizando. É como existe uma questão afetiva, a nossa memória afetiva, nós temos uma memória afetiva, que é a nossa memória emocional, que ela guarda tudo aquilo que teve grande impacto emocional para a gente. Vou citar um exemplo. A pessoa que sofreu abuso sexual na infância, ela muitas vezes cresce com receio de ter relações sexuais com a pessoa, ela cresce com esse receio de ter relacionamentos, porque a memória afetiva dela está dizendo para ela que aquilo vai acontecer de novo. Então a pessoa cresce muitas vezes com essa questão distorcida, e é nessa memória afetiva que a gente vai trabalhar. Mas uma coisa que a gente pode estar fazendo
em relação ao trauma é não fugir das emoções. Então, você começa esse processo de pensar sobre o que você está pensando, sobre o que é doloroso para você, é um processo que deve ser feito constantemente. Então, assim, eu sofri uma questão muito complexa na minha vida, que eu me sinto, percebo que eu fiquei traumatizado, ou que aquilo tem uma causa emocional muito forte para mim. Eu preciso pensar e começar a raciocinar no sentido de que, certo, aconteceu lá no passado, o que que isso pode implicar na minha vida agora, certo? Foi uma coisa que eu vivenciei em outra época, eram outros momentos. O que que isso faz, o que isso me traz hoje? Isso me deixa com medo? Isso me deixa angustiado? Isso me deixa depressivo, me deixa ansioso? Por que que eu estou pensando que isso pode acontecer novamente? Quais são os medos? Quais são as evidências realistas no meu dia a dia que me fazem crer que isso pode acontecer de novo? Então, são esses questionamentos que a gente começa a trazer para a pessoa. Porque, assim, a gente vai trabalhar muito essa questão dos elementos de significado para a pessoa. Então, existe uma questão, dentro do estilo de terapia que eu trabalho, da aprendizagem. Ou seja, eu aprendi que determinada coisa funciona dessa forma. Então, fica determinista para mim. Então, eu chego lá na frente, eu estou ali, por mais que eu não esteja pensando, mas tem a minha memória afetiva dizendo para mim que só pode ser daquele jeito. Então, quando acontece um trauma, ocorre isso. A memória afetiva está dizendo, olha, você sofreu um abuso na infância. Se você se envolver com outra pessoa, você vai ser abusada novamente. A nossa memória afetiva está dizendo isso. Então, assim, nós temos essa dificuldade de se abrir. Só que quando você começa a trabalhar, inicialmente, a raiz desse trauma, para a pessoa compreender, dar um novo significado para ele, quando a pessoa ressignifica isso, aí sim nós começamos a trabalhar o processo de abertura dessa pessoa a novas experiências. A gente nunca vai pegar um paciente que sofreu um trauma por abuso sexual, por exemplo, e dizer que ele precisa se relacionar com uma pessoa. Não. Nós vamos entender por que que isso é tão doloroso, por que que isso está sempre se atualizando na pessoa. E a gente vai fazendo um processo que nós chamamos de reestruturação cognitiva. O que que é isso? Nós vamos trabalhar em cima do significado, da interpretação, do que a pessoa continua pensando, alimentando a respeito. Porque quando nós fazemos esse processo de ressignificação, a gente começa a implantar coisas novas, novos pensamentos, uma regulação emocional. Aí sim, depois de um processo que a gente vai fazer, a gente começa a trabalhar o fortalecimento das características pessoais que a pessoa tem, para que ela comece a se abrir para novos relacionamentos, para novas experiências, e que essa experiência não traga o receio, o medo, a angústia, que essa experiência, que aquela experiência que aconteceu com ela lá atrás, mesmo que ela não aconteça, a pessoa não alimentar que ela pode acontecer. Entende? A questão do trauma em si é muito significativo para as pessoas. Nós temos muitas experiências traumáticas. Nem sempre elas são traumáticas. Às vezes elas deixam resquícios, né, na nossa vida que a gente vai levando. Né? E às vezes isso acontece de forma inconsciente. Nós não temos controle sobre isso. Nós não temos controle sobre esse processamento de informação. Então, o que a gente vai trabalhar? Entender as raízes. E para, por exemplo, muitos casos, a gente precisa também de fazer uma reorganização neuroquímica. Então, o que que a gente faz? A gente caminha a pessoa para um psiquiatra, para que ele possa passar uma medicação para dar uma organizada ali nas questões de neurotransmissores, na parte neuroquímica do cérebro, realinhar neurotransmissores, serotonina, dopamina, GABA, um monte de neurotransmissor que a gente tem, para que a gente também comece aí com o nosso trabalho de terapia, fazer uma integralização, fazer uma reestruturação, trabalhar ali a questão mais de habilidades, de competências, a questão social, tá? Então, assim, a gente faz um trabalho muito complexo com as pessoas. Às vezes as pessoas não entendem. Acha, por exemplo, que o nosso trabalho é só escutar, é só falar, que nós somos o médico dos loucos. Não, mas existe um processo, nós estudamos muito para trabalhar um processo terapêutico com a pessoa. Porque cada pessoa que chega no nosso consultório é única. A gente vai estudar a história de vida dela. A gente vai estudar o que a pessoa está passando no momento. O que está afligindo essa pessoa. Então a gente vai entender. Né? Então, se a pessoa chega, por exemplo, já com um diagnóstico,
a gente tem uma diretividade. Quando a pessoa não chega com o diagnóstico, nós vamos descobrir, né? O que Eu que acho a muito pessoa bonita tem. essa profissão do psicólogo, porque não é fácil, né? Entender Exatamente. o que se passa na mente do outro. Uhum, exatamente. Também, Lidiane, eu acho muito bonito, é uma profissão que eu admiro muito. Então, existe uma complexidade no nosso trabalho, né? Ryan, você queria fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Então, Pedro, eu tô só com uma incógnita minha mesma, sabe? Eu contei para vocês daquela crise que eu tive, né? Que eu fui Sim. até no hospital e tal. Aí na semana seguinte eu fui pro clínico geral. Aí ele passou o encaminhamento para mim e não ia passar nenhum tipo mais de medicação, que eu já tinha passado um calmante para mim e aquele calmante não estava servindo. Passou de Entendi. 10, ele aumentou 10, mais 10 miligramas, ficou de 20, né? Esse taloprano de 20 miligramas. Aí, nesse encaminhamento, ele falou assim: Oi, Rayane, você não tem nenhum tipo de doença, sua doença é apenas mental. Você vai ter que fazer um Uhum. acompanhamento com um psicólogo. Aí, desde o dia que ele disse que ele tipo assim, eu acho que ele também ele foi muito em cima de mim, sabe, Pedro? Porque ele falou assim: olha, eu disse assim, mas doutor, eu sinto um aceleramento no meu peito, eu sei que eu passo mal, não é brincadeira. Ele falou assim: mas você não é doente, Rayane, isso é só coisa da sua cabeça. Você quer que eu pegue você, coloque no colo e leve para casa para cuidar? Aí aquilo ali mexeu comigo, sabe? Eu fiquei dias e dias só pensando, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Só que não é porque eu quero. E quando Uhum. assim, aí eu entrei em contato com uma menina de Pau dos Ferros, eu sigo ela no Instagram e ela tá fazendo atendimento. Aí o nome Uhum. dela é Cíntia. Aí Uhum. ela disse que ia abrir agenda agora, dia 5, né? E agendar um horário para mim. Eu vou fazer esse acompanhamento com ela. Mas quando eu penso de eu ficar assim, cara a cara com ela e desabafar, eu já começo a passar Uhum. mal. Minha mão gela, os meus pés ficam frios. É um suor tão grande que eu vejo a hora eu morrer, acredita? Eu sei. Eu recebo Eu isso tô, diariamente no meu consultório. eu tô com medo. Olha, só em falar, minha mão Uhum. chega a estar aqui Eu suando sei. já. Ansiedade. Eu tô com medo de eu chegar lá e assim, dar uma crise e passar vexame. Uhum. E se isso acontecer, Rayane, é necessário. Meu A Deus. pessoa, eu conheço a profissional, é uma excelente profissional. Ela é boa, Pedro? Ela é excelente. Ela é uma excelente profissional. Eu, assim, E, eu até tipo, marcar contigo, sabe? Uma pra gente fazer online, mas aí eu preciso ver, sabe? Eu sou daquelas pessoas que eu tenho que sentir, porque senão. entendi. Eu sei. Não, então, assim, só para explicar um pouquinho disso que você passa, e acho que eu acredito que outras pessoas possam passar também, de forma bem básica, tá? De forma bem breve, o que, que é ansiedade? Primeira coisa que a gente precisa desconstruir: ansiedade não é uma coisa ruim, tá? Ela em si não é ruim. Ela é ruim para a gente quando a gente sente isso de forma disfuncional, por exemplo, como você sente, né? Quando ela atrapalha alguma coisa, quando ela nos deixa mais preocupados, quando ela nos deixa com essas sensações. A ansiedade, ela é um mecanismo de sobrevivência do nosso corpo, certo? Então, lá atrás, né, os nossos ancestrais, quando eles precisavam, por exemplo, caçar grandes animais, né, o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, ele é uma coisa tão extraordinária, tá, que ele criou uma forma de nós fazermos três coisas quando nós encaramos um perigo, ou seja, caçar um grande animal era um perigo. Os caçadores-coletores, né, que eram os nossos ancestrais, eles saíam para caçar para sobreviver, porque eles precisavam caçar, eles precisavam ir atrás da comida, então eles saíam ali preparados para o que der e viesse, para o que der e vier, né? Então o nosso cérebro ele criou um mecanismo para fazer três coisas: para a gente enfrentar o perigo, para a gente estagnar diante dele, ou para a gente sair correndo, certo? Geralmente, ou a gente enfrenta ou a gente sai correndo, certo? Ah, Então, o que é que acontece? Vou explicar para você o que é que acontece. Quando acontece isso com você, tá?
o seu cérebro está interpretando alguma coisa como um perigo. Então, por exemplo, você falou agora, disse assim, olha, eu vou para uma sessão, mas eu tenho medo, já estou começando a pensar, já estou começando a me tremer aqui, eu já estou pensando que eu posso ter uma crise durante a sessão. Por quê? É uma coisa nova, é uma coisa que você sabe que pode te ajudar, mas o teu cérebro está encarando isso como um perigo, como um risco para você. Então, assim, o nosso corpo responde à nossa mente, responde ao nosso cérebro. O nosso cérebro é quem controla tudo aqui. Então, Ryan, por que você acha que seu coração começa a bater assim, muito forte quando você se sente ansiosa? Por que você acha que isso acontece? Eu não sei não, eu não sei explicar não. É se eu passar um nervoso, se eu passar sei lá. Pronto, eu vou explicar para você por que isso acontece. Eu não acabei de dizer agora que o cérebro da gente começa a preparar para enfrentar ou para fugir? Verdade. Para a gente conseguir fugir, a gente precisa de quê? De estarmos mais preparados. O nosso coração começa a acelerar porque ele começa a bombear mais sangue. Esse sangue, por que suas mãos tremem? Ela está recebendo mais sangue. Por que a gente sente, às vezes, as pernas trêmulas também durante a ansiedade? Ela está recebendo mais sangue para quê? Para a gente correr. Correr para enfrentar ou para a gente sair correndo do perigo. Vixe, Pedro, quer dizer, eu posso infartar, tá bom? Não. Você não vai infartar. Sabe por quê? Porque isso é uma coisa natural do seu corpo. É uma coisa é um processo natural que acontece. Depende de quando tá a pressão dela, né, professor? Tem que ver. Aí assim, o que a gente investiga, tá? A gente vai investigar o seguinte. Porque isso aí o que Rayane está sentindo. Isso aí o que Rayane está sentindo, já vai fazer um ano que eu sinto. A questão da ansiedade eu adquiri foi depois da pandemia. Sim, eu tava muitas pessoas. Foi de repente eu comecei a sentir o meu coração acelerado. Quando eu fui verificar minha pressão estava 16/11. Para o médico clínico geral, o que estava alto não era nem o 16, era o 11. Sim, eu não conseguia, o corpo se tremia, as carnes se tremiam. Aí eles falaram, caramba, como era aí, a Rayane. Eu estava mas eu só cheguei a conseguir relaxar depois de tomar remédio para pressão e calmante. E fazer a terapia. Porque o fôlego era mesmo que não conseguia, a respiração era pouca. Aí na terapia, quando a psicóloga ensinou a fazer as técnicas do peixe, não sei o que, aquelas coisas, foi onde eu consegui mais um pouquinho mais. Quando vem a crise, as crises de ansiedade são muito súbitas, né? Então, há muitos fatores. Por exemplo, às vezes você ficar pensando muito numa coisa te traz uma crise de ansiedade. Às vezes você... a ansiedade é um mecanismo... Porque é o seguinte... Fui para Oi, meu querido, desculpa. E eles diziam que era só ansiedade, questão de ansiedade. E a minha ansiedade atacava, né, a arritmia. E eu achava que eu estava com problema de coração. Fui para o cardiologista, fiz um eletro, não nada. E mesmo assim eu não acreditei. Não cheguei a acreditar. Fui fazer o eco. Quando eu fiz o eco, que não deu nada. Aí tá Rayane, porque Rayane tá com medo de infartar, né? Aí, sabe o que a gente faz, tá? Preste atenção, o que a gente faz. Eu falei para vocês agora há pouco que a gente trabalha muito com o que a pessoa está sentindo, o que ela pensa a respeito e confrontar isso com a realidade. Então, a gente traz algumas coisas para o paciente. Por exemplo, vamos lá, eu sinto que meu coração acelera, eu acho que eu vou ter um infarto. Aí, olha lá, a pessoa, você já fez exames? Pronto, vamos fazer exames, tá? A pessoa faz os exames, viu que não é nada. A pessoa não tem pressão alta, tá? A gente começa a confrontar isso com a realidade da pessoa. Então, eu vou buscar evidências que estão dizendo para mim que aquilo não é um infarto. Isso me faz conhecer o meu corpo, conhecer que, por exemplo, porque não há diferença, por exemplo, na taquicardia que a gente sente
numa situação de ansiedade, de crise de ansiedade, não é diferente, por exemplo, Rayane, se você aí, você está paradinho agora, se você der uma carreira aí agora, você vai sentir a mesma coisa. Não vai? Seu coração vai acelerar do mesmo jeito. Vai. É um processo natural. Só que é o seguinte, qual é o problema da ansiedade? É que, assim, a gente fica com medo. Nós ficamos com medo. Então, assim, meu coração começou a acelerar, eu fico com mais medo, eu fico pensando que eu vou ter um infarto. Minhas mãos estão trêmulas, eu começo a suar frio, eu digo, não, minha pressão está baixa, eu vou passar mal, eu vou morrer. A situação de ansiedade, como muitas vezes ela não tem um perigo iminente, ou seja, ela vem do nada, a gente fica com medo do que pode acontecer. Mas se você, é um processo que a gente faz muito em terapia, trazer isso para a pessoa. É difícil, não é um processo assim muito fácil de fazer, leva algumas sessões, mas a gente começa a trabalhar com essa pessoa no sentido, olha, essa taquicardia aqui que você sente é a mesma coisa que você sente se for fazer um exercício físico. Você percebe? A diferença é a interpretação que você está dando, que você está concentrando. Porque a ansiedade, pessoal, ela traz uma série de outras coisas para a gente. Ela nos deixa mais irritados, ela nos deixa mais depressivos, ela nos deixa mais autocríticos, ela nos deixa a gente mais em alerta. Por quê? Porque é o nosso corpo, é a nossa mente, o nosso cérebro preparando a gente para enfrentar os perigos, ou para sair correndo deles. Então é como se assim, por exemplo, uma pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizada, é como se tudo causasse medo para ela. Então assim, sair de casa para ela é difícil, fazer alguma coisa nova é difícil, entende? Então é isso que acontece com a ansiedade. É um mecanismo natural do nosso corpo, mas que quando ela se desenvolve em nível disfuncional, em nível nocivo, ela nos causa um sofrimento. Então assim, uma coisa, Rayane, não é só você que sente isso, não é só você, Valqueira, que sente isso. Eu já tive crise de ansiedade na vida, eu sei bem o que vocês passam, certo? Eu tomei medicação, certo? Eu, inclusive, tomei esse Talopram, certo? Eu tive, em menos de 3 meses, eu tive 4 crises de ansiedade grandes. Uma delas foi lá no trabalho. E na última que eu tive lá no trabalho, eu estava tão assim, eu sabia o que estava passando, eu estava buscando entender naquele momento, mas no momento da crise a gente não entende, tá? Eu sabia que estava tão forte, o que eu fiz? Eu chamei um amigo meu e disse, me leva no hospital que eu vou tomar um diazepam lá. Pronto, foi isso que eu fiz. Agora, uma das coisas, pessoal, vou dizer para vocês assim, uma coisa natural para a ansiedade que vocês podem começar a fazer hoje. Que todo mundo pensa que já faz, mas não faz da forma correta. Respirar. Respirar. Porque é o seguinte, a nossa... Oi, Rayane. Eu não consigo não. Tá, Consigo vamos lá. dizer. Você não consegue ou você não treinou o suficiente ainda para conseguir? Entende? Pode ser também. Entende o que eu estou trazendo? Eu estou fazendo aqui quase uma coisa que eu faço com meus pacientes. Ó. Eu estou trazendo uma alternativa para você pensar. Certo? Eu estou lhe dando uma alternativa. Certo. Ansiedade, respiração é uma coisa que com treino. Não é uma coisa assim, pô. Eu aprendi respiração diafragmática há muitos anos atrás, porque eu também sou músico, então aprendi, sofri um pouquinho para aprender, mas é o seguinte. Mas hoje eu faço isso naturalmente. Mas muitas pessoas respiram, por exemplo, como é a nossa respiração? Geralmente a gente respira elevando a clavícula, soltando o ar. Quando você está com a respiração ofegante, você fica aqui, ó. Não é? É isso que a gente faz. Só que é o seguinte, esse movimento aqui, ó, ele faz com que o nosso pulmão contraia, não faz com que o nosso pulmão infle. Então ele fica com menos ar. Por que a gente fica ofegante? Porque o pulmão ele está contraído, então ele fica tentando puxar mais ar. Porque ele precisa bombear mais sangue, que a respiração está muito ligada à questão do sistema circulatório. Nós só conseguimos manter o nosso coração batendo, manter o nosso sangue circulando nas veias, porque a gente respira. Então, qual é o seguinte? Se eu preciso bombear mais sangue, quando eu estou ansioso, é claro que a minha respiração vai ficar mais ofegante, porque ela precisa reter mais ar, soltar mais gás, reter oxigênio, soltar gás carbônico, para que o nosso coração comece a funcionar e bombear mais sangue. Então, eu fico, sabe? Aí, o que a gente faz? Primeira coisa com o paciente que tem ansiedade.
entender a questão da respiração e começar a trazer um treino de respiração diafragmática, que é o quê? E trazer também a questão da meditação guiada, ou seja, eu vou trabalhar com essa pessoa para que ela reaprenda a respirar. Para que o seguinte, quando ela comece a se sentir ansiosa, tá, ela consiga ir para um lugar que seja tranquilo, tá, e ela comece simplesmente a respirar profundamente. Que ela comece a prestar atenção na respiração, como é que o ar vai entrando no corpo dela, sabe? Então, assim, porque a questão, a sensação que a gente tem que vai morrer, que vai ter um infarto, é porque a gente se sente muito ofegante também. Então, a gente começa a desconstruir algumas coisas para as pessoas. Eu falando aqui, vocês devem estar pensando, Pedro, é muito difícil fazer isso, eu não consigo. Mas é uma coisa que a gente vai treinando. A gente não vai conseguir, por exemplo, pela ansiedade ser um mecanismo natural do nosso corpo, a gente não consegue pegar ela pelo braço e dizer assim, agora você é disfuncional, agora você vai ser funcional. Certo? Aí, em muitos casos, pessoal, entra a questão da medicação. Por que os médicos passam esse Talopram, Rivotril, Sertralina? Porque é o seguinte, na nossa mente, no nosso cérebro, existe os chamados neurotransmissores, tá? Neurotransmissores é como se fosse assim, pensem sabe quando você, assim, deixa eu só pensar aqui, pronto, você pega uma injeção, tá? Uma injeção e você aplica, ela não sai de uma questão para outra. Então é como se fosse assim, nosso cérebro, raciocínio por analogia. Os neurônios, tá? Que são as células do nosso cérebro, eles estão sempre ligados a outros. Então, neurotransmissores, eles são distribuídos de um neurônio para outro por um impulso elétrico. Então, eles passam como se fosse assim, um líquidozinho de cada um para o outro. Esses são os neurotransmissores. A gente tem dopamina, que é esse dopamina é esse neurotransmissor que deixa a gente assim mais animado, mais motivado para as coisas. Serotonina, quem regula a nossa ansiedade. GABA é quem deixa a gente mais sonolento, mais para baixo, né? Noradrenalina deixa a gente mais afoito, mais aquela coisa. Adrenalina também. Então, em situações de ansiedade disfuncional, de depressão, esses neurotransmissores, eles estão todos desregulados. E às vezes só com a terapia a gente não consegue fazer essa regulação. A gente consegue trabalhar ativação comportamental, consegue trabalhar respiração, consegue trabalhar um monte de coisa com o paciente. Mesmo assim, os sintomas permanecem. Então, a gente encaminha ele para um psiquiatra, para que ele possa ter uma medicação, fazer a regulação desses neurotransmissores, tá? Para que aí sim a gente faça a intervenção no dia a dia. Porque a medicação vai estar regulamentando, regularizando a sua questão dos neurotransmissores. A gente, enquanto terapeuta, a gente vai estar trabalhando na questão do dia a dia. A respiração, as relações dessa pessoa, o que ela está pensando a respeito. Né? Então, a gente vai trabalhando esses outros aspectos que são mais psicológicos, tá? Mais mentais. A questão da medicação é trabalhar a parte neuroquímica do cérebro, exclusivamente isso. Tá? Basicamente isso. Essa é a ansiedade. Então, é muito, assim, como eu faço isso constantemente, então a gente tem um tato com isso. Obviamente, esse formato que eu estou falando aqui para vocês não é o formato que eu utilizo dentro da clínica, a gente tem toda uma estrutura de demonstrar. E assim, pessoal, conforme a gente vai desenvolvendo a nossa personalidade, só para a gente fechar esse assunto, nós vamos criando aspectos, nós vamos criando pensamentos, nós vamos criando emoções, nós vamos criando um monte de coisa. E o seguinte, nós criamos na nossa vida 3 visões, tá? Uma sobre nós mesmos, uma sobre as outras pessoas e outra sobre o mundo. Entenda o mundo, aquelas coisas que a gente não tem controle e aquilo que pode acontecer. Quando nós estamos muito ansiosos, a gente começa a pensar de forma distorcida sobre a gente. Eu vou morrer, eu vou ter um ataque cardíaco, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Pelos outros, ninguém pode me ajudar, você não sabe o que eu estou entendendo, então você não vai saber me ajudar. Não, fulaninho, sei lá, fulaninho é muito irritável. E sobre o mundo, você começa a pensar, o que vai acontecer? Se acontecer alguma coisa comigo, o que vai ser dos meus filhos? Então a gente começa a ter uma questão de generalização. Vou ser bem realista com vocês.
Pessoal, 99% das coisas que a gente pensa nunca vão acontecer. São só frutos dos nossos pensamentos. A gente interpreta demais, a gente fica pensando demais a respeito, certo? Pensar isso de uma forma automática. E nós não temos controle sobre o que a gente pensa, muitas vezes. É por isso que na terapia a gente vai investigar. Por que essa pessoa está pensando tudo isso? Tá? A gente vai entender, a gente vai buscar as relações, vai entender, aí nós começamos a entender, olha, essa pessoa passou por situações ali, de hoje, por exemplo, essa pessoa não teve um apego seguro durante a infância com os pais, ela não se sente segura na presença de outras pessoas. Ela não se sente segura em estabelecer novos relacionamentos. Então, a gente vai começar a fortalecer isso. Em relação à ansiedade, nós buscamos a pessoa para que a pessoa entenda o que é a ansiedade dela. Tá? O que ela sente, o que ela está sentindo. E sim, Rayana, você é capaz de superar, porque é o seguinte, esse pensamento que você tem hoje, eu só queria superar, te traz uma questão imediatista. A ansiedade nos traz essa questão imediatista, da gente querer resolver as coisas logo. Porém, é com o andar da carruagem, é com a questão, conforme nós vamos evoluindo, aprendendo, nós vamos direcionando esse processo, que você vai conseguindo superar isso. Não é uma coisa assim que vai acontecer do dia para a noite. Mas que conforme você vai trabalhando, conforme você vai direcionando, conhecendo melhor, conhecendo, por exemplo, a questão, como é que essa ansiedade se dá, em qual momento do dia geralmente acontece, vocês entenderam os gatilhos, tá? Por exemplo, às vezes você nem sabe, mas existe gatilho ali no dia a dia. Por exemplo, existe, sei lá, uma situação, vou citar uma situação esdrúxula. Sempre que eu boto uma panela de pressão no fogo, eu fico com medo dela explodir. Né? Aí existe uma série de fatores, né? Sobrecarga, como eu queria estar trazendo, fadiga, a questão do estresse. O estresse hoje é um dos grandes responsáveis por depressão e ansiedade. Então, a gente começa a estudar a vida da pessoa para entender, e nós vamos trabalhando de uma forma clínica, de uma forma científica, formas que essa pessoa pode trazer para a vida dela, para ir restabelecendo essas questões, essas conexões, né? Esse ressignificado para tudo, tá? Então, na ansiedade, por mais que a gente pense que não vai ter controle, quando nós vamos trabalhando, nós vamos entendendo, compreendendo, nós vamos fazendo a reestruturação cognitiva. Né? A reestruturação a reestruturação cognitiva, a reestruturação, e isso, conforme a gente vai fazendo essa reestruturação, vai acontecendo no nível de neurotransmissores também, certo? Então é isso. Genilda, você, uma pessoa que tem problema de surto, tem a ver com ansiedade, você fala em surto psicótico, é isso? Deixa eu explicar, sem escrever, que é mais rápido. É assim, teve traumatismo craniano nessa pessoa, sabe? Aí aí agitado, sabe, tem dia, aí fica no quarto, passa 4 dias, não quer sair do quarto, não quer tomar banho, sabe? Entendi. Aí faz acompanhamento com o neuro, só que a última vez o neuro recomendou eu levar no psiquiatra. Aí, deixa eu dizer, aí ele fez todos os exames, né, aí faz tomografia, acompanhamento de 6 meses, né, tomografia, aí fez um mapeamento, nesse último mapeamento deu que o problema dele é surto. Aí eu fiquei sem entender, sabe assim, aí você conversando e explicando a ansiedade, aí eu estou em dúvida agora, essa ansiedade tem a ver com esse problema surto, tem a ver com ansiedade? Também tem, tá? Mas eu acredito que nesse caso específico, Genilda, pela pessoa ter sofrido aí um traumatismo craniano, tá? Pode ser que tenha havido alguma alteração neurológica, tá? Alguma alteração no funcionamento do cérebro. Tá? Então, por exemplo, os surtos psicóticos, que são fugas da realidade, ele tem a ver com muito a área frontal aqui do nosso cérebro, que era responsável pelos pensamentos também, e é responsável também pela capacidade de raciocínio, essas coisas. Então, assim, eu acredito que o médico neurologista, né, que atendeu essa pessoa, identificou isso, encaminhou para o psiquiatra para que ele possa também identificar aspectos psicopatológicos, tá, que são a questão da patologia mental, e entender também até que ponto isso tem a ver com a questão neurológica, neuroquímica, e para que a pessoa possa também, de repente, fazer uso de medicação para regular alguma questão cerebral. Eu acredito que nesse caso possa ser, eu não sou a melhor pessoa para te explicar, porque
quem entende muito melhor disso é um neurologista, mas pelo caso que você está trazendo, eu acredito que tenha sido por conta do traumatismo. Deve ter afetado alguma área cerebral dele que levou a isso. Né? Ele fez cirurgia e tudo, é meu esposo, sabe? Foi um acidente na Serra, Luiz Gomes, que ele sofreu. Entendi. Aí ele tinha 48 anos, tá com 2 anos. Mas aí minha filha, a gente questionando, assim, essa questão de não querer sair do quarto, não querer tomar banho, sabe? Como não lembra, comeu, a minha filha disse, mãe, eu acho que isso aí é mais tipo uma depressão. Pode ter afetado alguma área cerebral, né? Algumas conexões neuronais, alguma coisa do tipo, que está afetando essa questão, né? Principalmente se tivesse sido aqui mais na área frontal. Mas na área a cirurgia dele foi assim, pegando aqui, pé da orelha e arrudei a cabeça, sabe? Aqui total, né? Foi. Entendi. Mas eu acredito que tenha sido mais por uma questão de prejuízo neurológico mesmo que ele teve. Tá? Então, existe até tem um caso muito famoso de um operário que trabalhava nas ferroviárias, na questão da... Ele trabalhava construindo trens, tá? O Phineas Gage, é um britânico, se não me engano. Em uma das ocasiões, eles precisavam explodir, tá? Diversas ali áreas para ir construindo os trilhos. Numa dessas explosões, um dos ferros dos trilhos saltou e ele entrou aqui, tá? E saiu aqui na cabeça. Isso 1800 e alguma coisa, tá? 1800 e alguma coisa. E ele teve uma perda de massa encefálica. Depois que ele teve que acontecer isso com ele, ele se transformou em outra pessoa, completamente. Meu esposo hoje, ele é outra pessoa. Só que ele não perdeu massa cefálica. O neuro falou que ele perdeu o polo, e esse tal de polo faz parte da memória. Entendi. Perdeu o polo. Então teve prejuízo neurológico mesmo. Foi. Entendi. Agora eu entendi. Aí, professor, às vezes eu fico questionando assim, será que esse problema de surto ele já tinha antes ou adquiriu depois do acidente? Eu creio que ele possa ter adquirido depois do acidente, por conta do traumatismo. Porque é o seguinte, deve ter algumas conexões neuronais, algumas conexões das células, elas devem estar afetadas. Então, o nosso cérebro tem muito disso. As áreas cerebrais são responsáveis por cada uma coisa que a gente faz. Então, assim, quando há um prejuízo neurológico nessas áreas, há uma tendência da gente ter prejuízo. Phineas Gage, ele mudou completamente, sabe? Ele era uma pessoa, assim, que ele esquecia de vestir a roupa. Ele se tornou uma pessoa muito agressiva, sabe? Meu esposo é assim, quando ele tá sem o medicamento, ele fica, acho que sobe nas paredes, e o pessoal já percebe, a família, sabe? Aí já pergunta, ele tá sem medicamento, aí às vezes ele manda fazer o pedido, que aqui não encontra todos os medicamentos que ele toma 4 tipos, sabe? Aí eu digo que tá faltando, que o menino pediu e não chegou. Aí ele, mulher, não deixa faltar não, a família sempre orienta, né? Não deixa faltar não, porque a gente já percebe o comportamento. Entendi. Sim, a diferença entre ansiedade e depressão é o seguinte. Aquilo que as pessoas falam assim, porque depressão é o excesso de passado, ansiedade é o excesso de futuro, nem sempre é verdade, tá? A depressão, na verdade, ela é uma disfunção neuroquímica, tá? Ela é uma disfunção cerebral, que pode ser causada por diversos fatores. Um dos grandes fatores da depressão é o estresse do dia a dia, tá? E a depressão, ela é uma doença multifatorial, ou seja, a partir de hoje, vocês não vão mais dizer que as pessoas pegam depressão, que a gente tem o costume de falar isso no dia a dia. A pessoa desenvolve depressão. Então, hoje, existe um consenso na literatura científica de que todos nós somos propensos a ter depressão. De todas as pessoas, tá? Nós temos uma proporção de 10% de que nós vamos desenvolver depressão na vida, ou nós vamos desenvolver algum episódio depressivo, tá? Então, 10%. Os outros 90%, que indica que nós vamos... É uma possibilidade. De 0 a 100, nós temos 10% de chance de desenvolver depressão ao longo da nossa vida. Em relação ao todo, isso é uma questão muito baixa. Né? 10% é quase nada. Agora, o que existe? Esses outros 90% que vão dizer, ou que vão ampliar a questão de que eu desenvolva depressão ou não, existe uma outra série de fatores. Traumas, experiências, estresse,
a questão também dos condicionantes de saúde, onde a pessoa vive, onde essa pessoa cresceu, tá? Existe uma predisposição genética, tá? Mas existem outros fatores. E o estresse é um dos grandes fatores que levam à depressão, certo? Então, assim, o que acontece na depressão, pessoal? Quando a pessoa entra em um estado depressivo, ela faz assim, ela cria ciclos de manutenção desse estado. O que acontece? Por exemplo, todos nós aqui, tá, somos saudáveis, certo? Conhecemos diversas pessoas saudáveis, mas faz o seguinte, pega essa pessoa que é considerada saudável e deixa ela trancada no quarto escuro durante 3 dias. Essa pessoa vai sair doente. Por quê? Porque nós reagimos também, pessoal, àquilo que nós fazemos. Então, uma pessoa em depressão, ela começa a manter, ela tem um ciclo de manutenção dessa depressão. Por quê? A depressão em si, pessoal, não é aquele estereótipo que a gente vê nos filmes. A pessoa mal acabada, a pessoa que não se veste bem, a pessoa que não toma mais banho. Isso é uma depressão profunda. Quando a pessoa chega nesse estágio, né, ela já está no estágio profundo de depressão. Mas muitas pessoas vivenciam a depressão e são pessoas que estão aí com um sorriso no rosto no dia a dia. Tá? Existem diversas pessoas, por exemplo, não sei se vocês conhecem, mas o cantor, o Chester, do Linkin Park, que é uma banda de rock bem famosa, 40 horas antes de ele cometer suicídio por causa da depressão, ele tirou uma foto sorrindo e postou nas redes sociais. Ou seja, muitas pessoas vivenciam depressão, mas elas vivenciam para elas. E a depressão, ela é uma doença, sim, que pode se tornar grave ou não, tá? Mas que é uma doença em que faz a pessoa se colocar num lugar, numa postura de que ela vai mantendo aquela depressão. Por quê? Na depressão, a pessoa começa a ter uma visão muito negativa de si mesma. Não é capaz, não dá certo, sentimentos de fracasso, tá? A pessoa começa a ter pensamentos em relação aos outros. Ninguém pode me ajudar. Ninguém sabe o que eu estou passando. Ninguém pode saber o que eu estou passando. As pessoas não precisam saber disso. E, em relação ao mundo, ela começa a instaurar uma coisa que nós chamamos de desesperança. A pessoa não tem esperança sobre o que vai acontecer. Ela não tem esperança sobre o que vai acontecer. Ela não tem esperança que vai sair daquela ali. E o que a pessoa faz? Ela sente aquela necessidade, por exemplo, de ficar no quarto e aquilo é confortável para ela, a pessoa começa a potencializar esse hábito. Não levantar mais da cama. Então, assim, sabe o que é a primeira coisa que a gente faz quando um paciente que tem depressão chega para a gente na clínica? Nós fazemos o que chamamos de ativação comportamental. Porque nós entendemos que o comportamento que a pessoa está emitindo em determinado momento vai afetar o estado emocional dela. Então, a gente sabe o que a gente faz? A gente começa a botar a pessoa para fazer as coisas. Então, a gente começa a fazer o seguinte, com que essa pessoa comece a trazer tarefas para o dia a dia dela, que ela se sinta funcional, que ela comece a fazer e entenda que ela é capaz de fazer, e aquilo vai trazer para ela uma sensação de potencialização do que ela pode fazer. Então, a gente vai começar a fazer. Então, a pessoa, por exemplo, se a pessoa não praticava exercício físico, a gente começa a trabalhar para ela fazer pequenas caminhadas ao longo da semana, para ela ir se sentindo bem, para ela ir verificando como é que ela se sente, e como a gente reage também ao que a gente faz, isso vai trazer benefícios. Então, vai mudando toda a parte de regulação também. Os medicamentos na depressão fazem esse trabalho também, regularizar os neurotransmissores para que as pessoas se sintam mais ativas. E na depressão, pessoal, existem muitos fatores de risco. Traumas, experiências, tá? O estresse do dia a dia, a própria ansiedade pode gerar depressão e vice-versa, tá? A gente pode ter os dois. Mas a gente precisa entender que, assim, não temer de que, assim, eu vou ter depressão, eu vou ter ansiedade, eu vou ter depressão, eu vou desenvolver ansiedade. Não se trata disso. Por isso que a gente precisa trabalhar coisas do nosso dia a dia que são simples de fazer. Por exemplo, praticar exercícios físicos é comprovado cientificamente, pessoal, que é um dos melhores, entre aspas, remédios, fecha aspas, para a depressão. Prática de exercícios físicos. Você precisa se sentir funcional, você precisa encontrar sentido no que você está fazendo, para restaurar aquela esperança.
A ansiedade, não. Ela já é um mecanismo próprio da gente, inato, não é uma coisa adquirida, que em algum momento da nossa vida, ela se desequilibra. Ela se desequilibra. Então, a depressão, ela nos paralisa. A ansiedade, ela nos ativa. Fugir ou lutar, fugir ou lutar. Dificilmente você vai estagnar. Mas para fugir ou para lutar contra os perigos. Então, tudo isso que eu sinto, essa coisa da ansiedade, é porque o meu corpo está me preparando, que ele está encarando, por exemplo, uma simples coisa. Por exemplo, pessoa que tem fobia específica. Existem pessoas que têm fobia à barata. Não é nojo, é fobia mesmo. A pessoa treme de medo quando vê uma barata. Sabe o que acontece com o nosso cérebro? O que acontece no nosso cérebro? Sabe qual é a interpretação que o nosso cérebro dá para aquela barata? A pessoa vê uma barata desse tamanho, mas o nosso cérebro está interpretando como se aquela barata, ele está visualizando como se ela fosse o tamanho de um elefante. Entende? Isso acontece na fobia específica. Então, assim, ou seja, é uma distorção da realidade. Aquela barata, ela é desse tamanho. Mas tem umas maiores, né? Aquelas baratas d'água que são, parece um tamanho, não sei do que, mas geralmente a barata tem um tamanho médio ali. E o seguinte, o que pode acontecer? Se a pessoa pegar uma chinela e matar a barata, acabou. Acabou. Não tem mais barata. Mas pela interpretação que o cérebro dá para aquela barata ser um perigo tão intenso, a pessoa não consegue ir lá e matar, e ela sai correndo e por aí vai. Existem pessoas que têm fobias a cachorro, existem pessoas que têm fobias, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela, durante muitos anos, ela teve fobia a filhotes de gato. Aí eu pergunto para vocês, o que um filhote de gato pode fazer com uma pessoa? Qual o perigo que um filhote de gato vai trazer para uma pessoa? Nenhum. Mas o cérebro dela, a mente dela, naquele momento, está observando aquele gatinho bonitinho, novinho, que acabou de nascer, que já está com uns pelinhos, como se fosse ali um tigre ameaçador que está correndo atrás dela. Entendem? A ansiedade, ela é uma coisa desproporcional. Ela é disfuncional quando ela nos retira da realidade. Então é o seguinte, existe uma realidade, que é essa que nós estamos vivenciando agora, e o nosso cérebro ele começa a interpretar essa realidade de uma forma diferente. De uma forma não saudável, de uma forma não funcional. E a gente vai trabalhar todo esse mecanismo em terapia, os psiquiatras também trabalham para entender a medicação que é mais adequada para aquilo ali, porque a gente vai trabalhar uma reestruturação, né? E uma coisa, pessoal, dá para se livrar da ansiedade disfuncional. Dá para você conviver bem com isso, tá? Ao contrário da depressão, que a pessoa que tem depressão mais grave, ela não tem cura. Ela vai ter períodos de remissão. Então, ela vai passar um período depressivo, pode ser que daqui a pouco volte, pode ser que aquela depressão volte mais fraca, entre aspas, mas ela nunca vai se curar, literalmente. A ansiedade também não dá para se curar da ansiedade, por quê? Porque a ansiedade ela já é um mecanismo do nosso corpo, mas dá para você controlar, você viver livre dessa ansiedade que te paralisa, dessa ansiedade que te faz temer as coisas, com controle, com treinamento, com medicação. Medicação, em muitos casos, não é necessário, tá? Mas em alguns casos, sim, quando é uma coisa que atrapalha muito a vida da pessoa. E, assim, as diferenças entre a ansiedade é essa. A ansiedade, ela nos ativa, ela quer que a gente faça alguma coisa para resolver. Como o Ryan bem trouxe, eu queria me livrar disso. Eu só queria que passasse, né? Mas a depressão não, ela já nos paralisa, ela quer nos manter ali, reforçando aquilo que a gente está sentindo, né? Então a gente começa a trabalhar, existem duas formas de trabalhar aí, e aí a gente vai ter, pessoal, depressão, pode ser que nós estejamos vivenciando um estado depressivo, todos nós na nossa vida já vivenciamos estados depressivos, todos nós, porque nós temos uma tendência, né? Aqueles 10%, então eu fico triste. A diferença é o que, pessoal? Que a tristeza é um sentimento normal. Nós ficamos tristes com coisas que nos ocorrem. Agora, quando isso se prolonga por mais um tempo, aí a gente já precisa investigar. Se sentir triste, se sentir para baixo, se sentir desmotivado, é natural do ser humano. Nós não somos perfeitos. Nós vamos nos sentir assim em algum momento da nossa vida, sentir que a gente não serve para nada. Agora, se isso fica muito instaurado, isso fica muito presente,
continuamente na vida da pessoa. Então, por exemplo, a pessoa perdeu um ente querido agora na pandemia. Nós mal estamos tendo tempo de viver o luto. Eu perdi, por exemplo, um amigo agora, recente. Amigo meu de verdade, um irmão para mim, que trabalhava comigo na empresa, mas que me ajudou demais na minha adaptação para cá. Um dos grandes amigos que eu tinha aqui. Ele estava internado. Terça-feira, agora, dia 22, eu saí da clínica. Eu sempre deixo meu celular no silencioso quando eu estou atendendo meus pacientes. Quando eu encerrei com outro paciente que eu olhei, minha esposa tinha me ligado 36 vezes, e eu sem saber o que era. Quando eu ia descer do prédio, onde eu atendo, minha esposa me ligou e disse, olha, fulano morreu, fulano faleceu. Sabe, naquele momento eu desabei. Eu nem sei como eu consegui descer as escadas do prédio e subir as daqui da minha casa. Ave Maria. Nós vivenciamos esse momento. A gente está sem tempo de viver o luto. Agora sim, eu estou vivenciando o meu luto com meu amigo. Eu chorei, eu fui para o sepultamento, eu estou aqui. Ontem à noite eu fiquei até tarde pensando nele, assim. A luta a gente fica assim meio sem acreditar. A gente, até chegar no período de aceitação, a gente passa por diversas fases. Né? Inclusive, uma dessas fases é a depressão que a gente vivencia no luto, que é quando a gente fica mais triste. Né? Mas a gente chega no período de aceitação. Porém, pessoal, quando uma pessoa fica muito presa nessa fase da depressão do luto, da tristeza, que ela passa, às vezes, vários meses sem conseguir, por exemplo, aí sair daquele estado, a gente começa a investigar. Porque pode-se ter sido instaurado um estado depressivo naquela pessoa a partir do luto que ela estava vivenciando. Foi sim, foi Covid sim, meu. Ele estava internado há alguns dias e chegou a falecer no momento da intubação. Né? Aí foi uma série de fatores de risco também. Ele tinha hipertensão, tinha obesidade, né? Uma série de fatores de risco aí que, infelizmente, né? Que assim, a inflamação que a Covid traz, pessoal, eu já tive Covid e pronto, estou aqui. Mas existem pessoas que a inflamação da Covid, por ela já ter outras questões, outros fatores de risco, hipertensão, diabetes, imunidade baixa, alguma coisa, a Covid ela vai agravar isso. Ninguém morre de Covid, a gente não. As pessoas morrem de Covid porque o que ela agrava no que ela já tem. Eu, por exemplo, quando eu tive Covid, como eu sou muito alérgico, uma série de medicamentos, ácido fólico, por exemplo, uma formiga, sabe aquela formiguinha de rabo que vocês conhecem? Se ela me pegar, porque pegar uma desse tamanho. Se for maribondo, então, nem se fala, né? Eu já baixei o hospital por conta de uma medicação que eu tomei que começou a inchar meu rosto e tapou as minhas vias nasais. Então, o que acontece com a Covid? Ela potencializa o que você já tem. Então, por eu ser uma pessoa muito alérgica, sabe o que eu tive? Eu tive psoríase, não, urticária. Né? Urticária, eu tive urticária. Meus braços ficaram todos, como o pessoal fala aí mais popularmente, ficaram todos toxicados. Né? Eu tive urticária por eu já ser, né? Com a questão. A questão da pandemia, houve uma série de negligências aí, do governo, das próprias pessoas também. Infelizmente, a gente está passando por esse momento, né? E é uma coisa assim, que é um momento de conscientização, aos quais muitas das pessoas ainda não tiveram essa conscientização e ficam seguindo um e outro, né? E não trazem, sabe? Ou essa questão da Covid, pessoal, eu trouxe muito assim, qual a minha responsabilidade sobre isso? Quando eu trouxe isso para mim, no sentido de uma responsabilidade minha, me cuidar também, sabe? Porque, assim, eu não sei como eu peguei Covid. Aliás, como eu peguei Covid, não. Como eu fui como eu contraí o vírus, foi nas minhas férias, tá? As vezes que eu saí de casa foram muito poucas para ir ver minha filha, eu sempre estava de máscara, álcool gel, tomando todos os cuidados. Chegava em casa, voltava, tomava um banho, guardava aquela roupa, todos os cuidados necessários. E mesmo assim, eu não sei como eu contraí o vírus. Eu não tive contato com pessoas que estavam infectadas. Entendem? Então, o vírus é uma coisa muito, assim, absurda o que ele consegue fazer. A disseminação pelo ar. Então, a gente precisa tomar esses cuidados e redobrar. E eu vou falar uma coisa para vocês. É extremamente natural que, nesse período de pandemia,
estejamos mais depressivos ou mais ansiosos. Principalmente mais ansiosos. Por quê? O nosso cérebro, ele não lida muito bem com situações de incerteza. E a pandemia tornou-se uma incerteza para nós. Ela tornou-se uma incerteza no sentido, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente fica com medo de pegar o vírus, a gente fica com medo de um familiar contrair, chegar a falecer, a gente fica com receio do trabalho, a gente fica com receio das coisas que podem acontecer, a gente fica com receio das vacinas não chegarem, e tudo isso vai causando desespero para a gente. É uma situação que nós todos, sem exceção, estamos vivenciando. Alguns de uma forma mais potencializada, outros não. Mas que todos nós estamos, assim, vivenciando praticamente as mesmas coisas. Né? Inclusive, a OMS trouxe aí o que eles chamaram de fadiga pandêmica. Essa coisa que a gente está sentindo, insônia, às vezes a questão da alimentação, ou dormir demais, ficar pensando, né? Olha a notícia, fica ansioso. Então, tudo isso que a gente está dizendo, nós estamos fatigados mesmo, nós estamos cansados de tudo isso que a gente está vivenciando, porque é uma situação completamente nova para todo mundo. Né? O que foi retirado da gente, pessoal? Aquilo que é de mais importante para a vida do ser humano, que é a sociabilidade. Então, nós somos seres sociais, nós convivemos com outras pessoas, e conviver com outras pessoas é saudável para nós. De repente, nós ficamos sem poder visitar um parente, nós podemos ir na casa do vizinho, nós ficamos sem poder ir, sei lá, a um barzinho, tomar uma cerveja com um amigo, nós ficamos sem essas, nós deixamos de ir à igreja, por exemplo, que a vivência da espiritualidade é tão fundamental para a nossa vida também. Então, aquilo que nós fazíamos de sociabilidade foi nos retirado. Não, fica em casa. Fica em casa, e ficar em casa é uma coisa que, assim, a gente gosta muito de ficar em casa. Mas chega um tempo que ficar em casa se torna estressor. Porque a gente começa, meu Deus, eu estou aqui de novo. Eu estou em home office há mais de um ano. Né? Tem dias que eu olho aqui e minha vontade é de ir para a empresa. Né? Mas eu não posso. Entende? Então, isso trouxe muito prejuízo a todo mundo. Tá? Então, se vocês estiverem se sentindo mais depressivos, mais ansiosos agora, não se preocupem. Tá? Todo mundo tá nisso. E eu tenho recebido muitos pacientes, inclusive eu até tive esses dias, né, fiz uma live falando um pouco disso. No outro dia eu tive um programa de rádio aqui da paróquia de São Miguel falando um pouco dessa questão. Eu, juntamente com um colega meu, Edson Davi, que também é psicólogo, conversamos um pouco sobre isso. Né? Então nós, enquanto profissionais, a gente tem buscado algumas formas de ajudar as pessoas, né, além daquelas que estão lá no consultório. A gente sabe assim, quando a gente não tem condições de fazer terapia mesmo, mas a gente faz alguma coisa para ajudar as pessoas. Né? Então, assim, uma das grandes armas, vocês, enquanto educadoras, sabem, uma das grandes armas que nós temos é a educação. Né? Um povo que tem conhecimento, um povo que é bem instruído, né? O povo que tem conhecimento acerca do que está acontecendo não é um povo que é livre. Infelizmente, ainda aqui no Brasil, nós, enquanto povo, de forma geral, nós ainda não entendemos que o poder da democracia é concentrado em nós. Que se nós levantássemos, né, acabava o jogo. Acabava o jogo político, acabava essa coisa toda que está acontecendo aí na política brasileira, que vem se estendendo há vários anos, que não é uma coisa de agora. Todos bem sabem que não é uma coisa desse governo, é de muitos outros atrás, né? E que ela vem só ampliando, né? E assim, a gente precisa, né? Nós não somos educados, né? Nós não fomos educados. Né? O Brasil foi um país que, desde o início, foi colonizado. Então, meio que no Brasil, nós aprendemos a ser esse povo, assim, muito oprimido, né? Oprimiram os índios, trouxeram os afrodescendentes, oprimiram essas pessoas aqui. Nós fomos fazendo essa miscigenação, e hoje temos muitos resquícios ainda dessa questão opressora. Então, temos um povo ainda que não tem essa coisa de entender que nós temos o poder, que se nós levantássemos, a gente tem poder de fato, mudar o nosso país. Entende? Ok? Oliviane. Professor, sua aula hoje está maravilhosa, mas eu tenho um compromisso agora. A gente já está encerrando, viu? Era para ser até às 5, né, por conta
da questão do horário que seria de 3 às 5, são 2 horas de aula, eu estou finalizando agora. E o seguinte, eu vou passar um questionáriozinho para vocês, meninas, eu vou deixar esse material, eu vou mandar esse material para vocês lá no WhatsApp, tá? Tá certo. Vou elaborar um questionáriozinho de Google Sala de Aula, mandar para o WhatsApp, e vocês respondem, fazem o texto, aí me entregam até o sábado que vem, tá? E o questionário fica para essa data também, ok? Tá bom. Tá certo? E aí, professor? Oi, Genilda. A gente agradece muito, aí foi uma aula, foi consulta, foi tudo, viu? Que bom, que bom. Eu espero a gente Ok. se encontrar mais vezes nessa caminhada de Não, professor e aluno. sim, sem dúvida. Eu acho que eu vou fazer terapia, professor. Faça. Eu Vou lá faço. com você. Eu faço terapia, viu? Nós fazemos Ei, terapia muito também. obrigada pelas orientações. Você tem orientação. Sim, vai dar certo. Aula viu? muito boa, professor. Eu assisti tudo calada, mas estava aqui. Ótimo. Como Genilda disse, foi aula, foi consulta, foi tudo. Tudo de Perfeito. graça, graças a Deus. Foi muito Sim, bom. fico muito feliz em poder contribuir, sabe? Um dos meus propósitos de vida, meninas, é ajudar o máximo de pessoas possíveis, né? Então, sempre que eu posso dar uma palavrinha, né, fazer alguma coisa pelas pessoas, eu me sinto muito à vontade para fazer isso. E agradeço, né, por vocês terem permitido o espaço dessa contribuição, né, de trazer alguma coisa a mais nesse fechamento de disciplina que a gente está fazendo hoje, né? Então, muito bom, eu gosto muito de falar, eu gosto muito de responder pergunta, eu gosto muito de quando as pessoas me questionam e que eu vou explicar, que eu vou fazer alguma coisa. Às vezes, quando não sei, eu digo, espera um pouquinho, vou pesquisar, daqui a pouco eu te dou um retorno, sei das minhas limitações, mas esse que vos fala aqui sou eu. Eu trabalho com esse viés de desenvolvimento, inclusive com meus alunos da graduação. Desde lá, meados, que eu comecei a dar aula no ensino médio, eu sou assim, de desenvolver as pessoas, de fazer sempre um a mais, tentar entregar uma coisa a mais. Esse é um dos meus grandes propósitos de vida. E espero, assim, que, né, fazendo esse fechamento, possa ter contribuído de algum modo para a formação de vocês. Parabenizo a todas mais uma vez, né, por estarem buscando novos conhecimentos, buscando uma nova formação, buscando se desenvolver. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Olha, conhecimento e desenvolvimento nunca é demais, né? Então, assim, parabenizo vocês por estarem buscando mais conhecimento e se desenvolvendo. A pós-graduação é muito importante para a gente, conhecer novas pessoas, novas estruturas, né, novos conhecimentos. Isso é muito bom, tá? Então, queria deixar aqui o apreço, o abraço a todas, tá? Fico muito feliz pelos feedbacks, eu gosto muito disso. Espero que eu possa ter contribuído ainda, assim, de 0 a 100, se eu estiver contribuindo 20% para vocês, para mim eu já estou muito grato a isso, tá? Eu sou muito grato pelas coisas que eu faço. E espero que a gente possa se encontrar novamente na caminhada, né? Apareça alguma disciplina aí voltada para a psicologia, a gente consiga também dar seguimento, tá? Certo? Então, queria agradecer a todas, deixar um abraço, né? Vocês são maravilhosas, assim, ótimas profissionais, a interação, trazer essa coisa, eu vejo aqui para vocês, dá para ir sentindo como é o trabalho de vocês no dia a dia, né? Com os alunos, no dia a dia de vocês, que a gente acaba entrando um pouco nisso também. Agradeço por terem compartilhado histórias, por terem compartilhado práticas, isso é muito importante, a gente vai conhecendo, a gente vai se conhecendo, e isso é muito rico, essa troca de experiências, né? Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, eu não sou o dono do saber, né? Mas a gente constrói conhecimento de forma conjunta, e é isso que eu busco essa ideia mesmo do facilitador, do mediador, que nós vamos construindo conhecimento de forma conjunta. Vocês aprendem comigo, e eu aprendo com vocês. É uma troca mútua, é uma mediação, né? Como diria Vygotsky. Né? Então, Aplausos, professor. então, meninas, um abraço a todas, tá? Muito sucesso para vocês, desejo muito sucesso nessa jornada, que vocês não desanimem. Eu sei que a gente está vivenciando um momento um pouquinho difícil, mas daqui a pouco tudo a gente passa, e nós vamos comemorar 3 meses de São João aí, né? 3 anos, no ano que vem, né? Sim, se Deus quiser. Quem gosta, né? Então, um abraço a todas, tá? Foi um prazer conhecê-las, poder interagir, poder conhecer um pouquinho de cada um. E espero aí de coração que a gente possa se encontrar novamente, tá? Até mais, viu? Qualquer coisa, vocês têm meu WhatsApp, podem mandar mensagem para mim que eu estarei à disposição, tá? Tchau, tchau. Bom final de semana para vocês. Tchau, professor. Deus te abençoe. Amém. Tchau, tchau.